rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo bendito Filho se manifestou nos discípulos e discípulas no partir do pão, abre os olhos da nossa fé para reconhecê-lo em toda a sua obra redentora. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Desça como a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. A leitura do Evangelho de hoje está segundo a comunidade de São Lucas, capítulo 24, iniciando pelo verso 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobe em dúvida o vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que eu vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olá, gente querida. Oremos juntos. Senhor, que o falar de minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó rocha minha, Senhor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje chegamos ao terceiro domingo da Páscoa.
Um domingo que é marcado pelo momento de mais um encontro de Jesus com seus discípulos. Ele indo ao encontro, aparecendo novamente aos discípulos, e estes, porém, continuam surpresos e atemorizados. Qual é a situação de medo e de desespero dos seus discípulos? E daí que a gente poderia pensar e perguntar, se você estivesse num momento como Jesus está tentando se reencontrar, se reconectar com seus discípulos, e perguntassem para você, para ele, para Jesus, que legado você quer deixar para trás? Porque essa é uma pergunta que frequentemente é feita por jornalistas ao entrevistar pessoas que desempenham um papel fundamental, um papel de destaque na sociedade. Eu estou pensando aqui, por exemplo, numa entrevista com um líder religioso como é Desmond Tutu, ou um ex-presidente ou um líder mundial, ou mesmo um grande ator de cinema, de televisão, de novela. Que legado você quer deixar para trás? E em uma entrevista individual, a questão do legado muitas vezes surgirá inevitavelmente. Aquelas cujas vidas impactaram a sociedade em geral são forçadas a pensar em seu legado, esperançosamente, não de maneira auto-engrandecedora, mas como uma continuação do bem produzido pelo trabalho de suas vidas. É uma questão que eles provavelmente já ponderaram muitas vezes antes, e especialmente quando se aproxima o fim de suas carreiras, e ainda mais quando se aproxima o fim de suas vidas. Essa poderia ser a pergunta para Jesus: que legado você vai deixar? Mas a maior preocupação de Jesus nesses momentos de aparição não é exatamente com o que irão dizer dele, não é exatamente com o que a multidão está a dizer e a falar. A preocupação de Jesus é sim como seus discípulos saberão e acreditarão, e o que farão em seu nome. No Evangelho de hoje encontramos Jesus com seus discípulos uma última vez. Esta é a última vez que Jesus compartilhará sua paz com os discípulos. Esta é a última vez que os discípulos poderão ver e tocar o corpo de Jesus. E esta é a última vez que Jesus e os discípulos compartilharão uma refeição. Depois disso, Jesus conduzirá seus discípulos a Betânia, onde será levantado e sentado à direita do Pai. Mas antes de sua estada, Jesus dirige a seus discípulos e apresenta-lhes um testemunho final. Jesus diz aos seus discípulos que tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos foi cumprido por sua paixão, morte e ressurreição. E agora que a palavra de Deus foi cumprida, o verdadeiro arrependimento e perdão podem finalmente ser proclamados a todas as pessoas. O legado de Jesus é sua paixão, morte e ressurreição. E isso cumpriu tudo o que foi prometido nas Escrituras. Por meio desses atos, Deus em Cristo abriu a salvação para todas as nações, expandindo a palavra de Deus por meio da palavra feita carne, além do povo de Israel. Todas as pessoas. Não há distinção de raça, não há distinção de orientação sexual, porque o Evangelho, a palavra de Deus, do Cristo, abriu salvação para todas as pessoas. Mas Jesus não deixou simplesmente um legado, uma longa lista de realizações e elogios, mas uma aliança, uma promessa, um caminho a ser seguido. E nessa relação de ser definida como um encontro, como um reencontro com seus discípulos, há um caminho, há uma sequência, há um desafio. O Evangelho de hoje nos fala: vai e vede, vai e toca-me. Sinais concretos da presença de Deus. É uma última situação. E em uma última situação é a própria necessidade humana. Tens algo para comer? Cada qual de nós somos chamados a compreender os sinais e se perceber vivendo a sua plena humanidade, com nossas fraquezas e vulnerabilidades, mas sobretudo com esperança. Porque a esperança é às vezes a nossa fé derradeira, mas nunca acaba. A esperança é princípio de vida, que recorda o passado, anima o presente e nos oferece a visão para o caminho do futuro. E essa esperança que não nos deixa desistir, mas nos coloca de pé para seguir, para continuar
qual o legado agora que você quer deixar? E essa é a pergunta para você agora. Como você está preocupado? Com o que você está preocupado hoje? Eu digo para vocês que nesse momento a minha maior preocupação é a vida. Como a vida tem sido fragilizada, como a vida tem se tornado vulnerável. Não podemos nos conformar, não podemos nos acomodar. É necessário reafirmar a solidariedade. É necessário resistir. E é, antes de tudo, necessário olhar a outra pessoa como minha próxima, como aquela pessoa que eu preciso ajudar e apoiar. E tudo isso na orientação do amor. Tudo isso na moldura do amor, que faz todas as coisas e que lança fora todo medo. Rogo que Cristo nos dê entendimento, que abra nossos olhos para que possamos, nos caminhos da justiça e da verdade, viver a vida e a vida plena em abundância para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe neste domingo, hoje e sempre. Amém. O olhar de quem sabe amar tem o brilho das manhãs de sol, ilumina as faces e distingue as cores, canta a vida como um rouxinol. Ilumina as faces e distingue as cores, canta a vida como um rouxinol. O olhar de quem sabe amar não tem medo de mirar no olhar, partilhar os sonhos sem fitar medonho, no caminho a fé lhe faz andar. Partilhar os sonhos sem fitar medonho, no caminho a fé lhe faz andar. O olhar de quem sabe amar se umedece quando vê a dor, fruto da ternura de quem tem doçura, é seu irmão com a cruz do sofredor. O olhar de quem sabe amar acredita em luta pela paz, sabe que a justiça é dever, premissa pra fazer a vida germinar. Sabe que a justiça é dever, premissa pra fazer a vida germinar. O olhar de quem sabe amar se umedece quando vê a dor, fruto da ternura de quem tem doçura, é Simão com a cruz do sofredor. O olhar de quem sabe amar tem poder pra terra semear, pega no arado sem olhar pra trás, não se cansa da vida esperançar. Pega no arado sem olhar pra trás, não se cansa da vida esperançar. O olhar de quem sabe amar, 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 o olhar de quem sabe amar. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast de Mensagem de Fé e Esperança.
Produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.